Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Hoje, 18 de janeiro de 2025. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho uma mensagem para nós. E o tema da mensagem que eu tenho para nós é essa, meu irmão e minha irmã. Porque o povo hoje vive, mas muitos, eu não falo povo, mas crente, muitos crentes hoje estão cegos. É o título da mensagem. Muitos crentes hoje estão cegos espiritualmente. Não cego materialmente falando, fisicamente, mas espiritualmente. Porque por mais que você tenta explicar, você mostra esta verdade, mas isso crê mais naquele que está em cima do palanque. Aquele que está lá em cima, eles têm mais fé, acredita mais naquele homem ou naquela mulher do que nessa palavra. E se você for e abrir, achar algum versículo que não bate, você fala, mas o fulano, eu estava lendo isso assim, 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 disse assim, irmãos, isso daí você está torcendo. Mas foi fulano que falou, ele está torcendo a verdade. Não acredito nessas coisas, não. Deixa isso de lado. Deus não me revelou isso. E assim por diante. Mas vamos lá. Por que os crentes hoje estão cegos? Porque nós vamos olhar para uma passagem, uma história, que está lá no capítulo 9 do livro de João, livro histórico de João. Capítulo 9. Jesus andando com seus apóstolos, viram um cego de nascença. E os discípulos perguntaram para o mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que através dele se manifestasse a glória de Deus. Enquanto a luz está no mundo, que a luz era ele. Ele diz, devemos caminhar enquanto é dia, enquanto a luz está, porque quando a noite vem, não se pode mais caminhar. Eu sou a luz do mundo, e quem andará em mim não andará em treva. Bem, vamos fazer uma pausa. Quando perguntaram, mestre, quem pecou ele ou seus pais? Então nós vemos que esse livro contraria. Mas nós encontramos que nós já somos gerados no pecado. O pecado já está quando uma criança nasce. Mas não é. Vamos lá no Salmo 51, versículo 5. Davi diz, sem pecado, eu gerei no ventre da minha mãe. Quando eu nasci, já nasci em pecado. Mas o que é Salmo? O que eu tenho a ver com Salmo, você tem a ver com Salmo? Salmo é cântico. Salmo é música. Isso não quer dizer nada. Você nunca se apega em Salmo. Você pode até dar uma pincelada, citar, mas não se apega em Salmo, que Salmo não é mandamento. Você viu Paulo citar Salmo? Aonde foi que o apóstolo Paulo ficou citando Salmo? Ele cita a passagem de Isaías, de Jeremias, as passagens dos profetas, mas Salmo não. Aí você vai outra vez, você olha para Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. O que disse ali? Que o pecado do filho, o filho não herda do pai. E nem o pecado do pai passa para o filho não passa para o pai. Então você vê que ele desmente.
Então Jesus acabou desmentindo, nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que através dele se manifestasse a glória de Deus. Devemos caminhar enquanto é dia. E Jesus, tirando saliva, fez um lodo ali com terra, passou nos olhos daquele cego. Aquele cego estava todo dia ali no templo e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Siloé parece que é um tanque ali. Siloé. E ele foi lavando no tanque. E assim que ele lavou, ele passou a ver. Então, ele continuou ali, alegre, contente. E logo, alguns viram e falaram, vai. É ele? Não, não é. Não é. Parece com ele. Não, mas eu acho que é. Chegaram mais perto. Não. Ele era cego. Como é que agora ele está aí? Não é ele, não. É ele, não é. Ele falou, sou eu mesmo. Você não era cego? A palavra está correta. Eu era cego. Mas agora vejo. Mas como você vê? É que um homem chamado Jesus fez uma saliva, aí com terra, colocou nos meus olhos, mandou eu lavar no tanque. E eu lavei e passei a enxergar. Não, mas isso não está certo. Isso não está certo. Como é que pode uma coisa dessa? Você... Não. Nós vamos te levar você às autoridades. Levaram eles às autoridades do templo. Que era sacerdote, sumo sacerdote, aquele povo que era a autoridade ali. E chegou e falou assim, mas quem foi que te fez isso? Um homem chamado Jesus. Mas como ele te fez? Ele já tinha contado para aqueles fariseus lá fora, aqueles crentes lá fora. E aqueles crentes levaram ele para os crentes mais superior. Como foi que ele fez? Ele fez lodo com a sua saliva, com terra, passou no meu olho, mandou lavar no tanque, eu lavei e estou vendo. Mas isso não está certo. Este homem não está certo, não. Vamos perguntar para o seu pai, que negócio é esse? Você era cego. Esse homem não é de Deus. Ele fez isso justo dia de sábado. O que tem a ver sábado? Se Deus ele está acima de todas as coisas, não vos preocupei com lua nova, com sábado, que tudo isso é sombra. Mas aquele povo estava pegado no sábado. E foram ter com o pai dele. Esse é seu filho? É nosso filho. Ele era cego. E por que agora ele vê? Agora ele vê? Pergunta para ele. Ele tem idade. Ele tem idade para responder por ele mesmo. Pergunta para ele. O jovem tinha quase 30 anos de idade. Por que os seus pais disseram isso? O texto ali do capítulo 9, se você lê ali, você continua lendo, diz que os pais disseram isso porque era covarde. Temia. Com muitos covardes hoje dentro da Assembleia de Deus, dentro da congregação, dentro da Mundial, dentro da Universal, vê muitos erro em cima de erro. Mas eles permanecem calados porque não quer perder sua posição. Hoje eu estou num grau mais elevado, amanhã eu vou estar mais acima. Então, ele vê muitas coisas, passa o pano por cima, cobre e deixa a coisa rolar. Tá? E os pais não queriam ser expulsos daquela sinagoga onde Deus nunca esteve, porque a própria palavra 17 e 24 de Atos, Deus nunca habitou num templo feito por um de homem. Então Deus nunca esteve dentro daquele lugar ali que tinha como uma coisa tão importante o templo de adoração. Deus nunca esteve lá. Bem, foram novamente ao ceguinho. Não, ceguinho não. Ei, ceguinho. Mas como foi que ele te fez? Mas eu já não disse, e vós quereis ouvir outra vez? Porventura quer vós ser discípulo dele? Discípulo dele seja tu. Nós somos discípulos de Moisés. Moisés, Deus falou.
Mas esse nós não conhecemos, nós nem sabemos quem é esse. Aí o ceguinho, o ex-ceguinho diz, aí que está a maravilha. Nós sabemos que desde o princípio da criação, nunca um homem cego de nascença fosse curado. E esse homem me curou. E começou a pregar para aqueles fariseus que Deus fez uma grande obra na vida dele. Ele começou a contar as maravilhas. E eles pegaram e falaram, tu é nascido todo em pecado. Outra vez aparece pecado, tu é nascido todo em pecado, sendo que Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Mas os fariseus dizem, tu é nascido tudo em pecado. E quer nos ensinar a nós, e expulsou eles da sinagoga, expulsou eles do lugar onde Deus nunca esteve e nunca estará. Então, o que eu aprendo com essa passagem, que mesmo eles vendo, que Jesus diz que mais cego é aquele que não quer ver. Cego não é aquele que é guiado pela mão de outra pessoa. Cego não é aquele que anda com aquela bengala. Anda também, aí guiado por um cão, aquele cachorro, aquele cão guia. O mais cego é aquele que está vendo e não quer ver. Você está mostrando, ele vira a cara. Vai lá, fulano. Não estou vendo. Mas aí, ó, tá 2 metros, 3 metros só frente, não estou vendo. Então Jesus disse, mais cego é aquele que vê e não quer ver. Então eu estava vendo aquele ceguinho curado, mas eles não queriam admitir. Por quê? Porque era Jesus. Eles não aceitavam. Eles não queriam. Então nos dias de hoje não é diferente. Você prega a graça para as pessoas. Você fala e mostra que nós não temos que dar nem satisfação a essas chamada igreja, que de igreja não tem nada. Você mostra as cartas, mostra o privilégio que nós temos, que a nação de Israel, que era a nação mais abençoada por Deus, era a única nação exclusiva de Deus. Hoje não é mais, acabou. Acabou Israel. Israel não existe mais no calendário de Deus. Israel foi devastada, acabou, deixou de existir no ano 70, no primeiro século. Quando o general Tito entrou ali, destruiu tudo, acabou com tudo, matou mais de 1 milhão de judeus, levou mais de 1 milhão preso, e os outros fugiram ao redor do mundo. Por isso que São Paulo diz, Gálatas 3:28, seja judeus, seja gentil, seja mulher ou homem, escravo, livre. E vou mais um pouco adiante, seja preto, branco, rico, pobre, feio, bonito, não importa, nós somos tudo um só. Hoje Deus nos olha um só. Antes Deus olhava só para uma nação. Como Jesus disse, 15:24 de Mateus, eu fui enviado. Mulher, Senhor, despede essa mulher, que atrás de nós vem gritando. Eu fui enviado somente. Quer dizer, somente. Não tinha outro. Não era Egito, a Síria, né? Marrocos, todos aqueles países ali que cercava Israel, Arábia. Não, eu fui enviado somente as ovelhas perdidas de Israel. Então, naquele tempo, mas hoje não. Hoje somos todos um só em Cristo. 3:28, está ali, de Gálatas. Então, meu irmão, nós não temos hoje mais que olhar para esses homens. Nós temos que olhar para este livro. E a gente mostra a graça para eles. Eles não aceitam. Estão como aqueles fariseus que, vendo o ceguinho curado, libertado,
andando de um lado para o outro, nas suas atividades, fazendo tudo o que antes ele não fazia, ele estava fazendo, mas ele continuava reprovando. E é o que acontece hoje. A graça, muitos pregadores da graça estão aí, tentando tirar da mente desse povo que estão aí enchendo esses local chamado igreja, que nunca foi, nunca é e nunca será igreja, porque igreja são vida, igreja são vida transformada. Deus transforma, Deus tira lá do meio dessa imundícia que está lá dentro e transforma em pessoas, liberta. E a gente tenta explicar para este povo, mostra os capítulos e versículos. Não existe dízimo, não existe oferta, não existe batismo, não existe ceia, não existe jejum, não existe rodada de oração, não existe nada dessas coisas. Mas eles continuam acreditando no homem. Então, eles não olham, eles olham para aquilo que o homem diz. Então, eles estão cegos, são cegos. Cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Você vai falar alguma coisa, ele se levanta contra você e diz, você está falando contra o ungido de Deus. Não, mas eu estou falando dentro dessa palavra. Não, essa Bíblia sua não está certa. Na Bíblia do meu pastor não tem isso. A minha Bíblia eu nunca encontrei isso. Eu vou perguntar para o meu pastor. Pastor, o que é graça? Graça é uma desgraça. A resposta que ele dá é isso. Cuidado com esses homens aí que ficam aí na internet aí. E por causa disso, está abarrotada. Estamos aí, ó. A Igreja Católica ela existe há 1700 anos. Ó. Ela está aí. Ela começou ali no início do quarto século. Ali por volta do ano no ano 310, por aí 305, 310, segundo os estudos. Ela existe há aproximadamente 1.700 anos. Ela está vazia? Ela deixou de existir? Ela está abarrotada, está cheia. Então, não, jamais, a graça vai continuar, tirar, porque esse povo está cego. Jesus veio, não conseguiu, pois eles preferiram matar ele do que acreditar nele. Os apóstolos foram matando, destruiu todos os apóstolos, mas continuou na sua cegueira espiritual. E até o dia de hoje não é diferente, é igual. Eles vivem na cegueira espiritual. Meu irmão, minha irmã, você não tem dúvida, eu vou ficando por aqui. E essa graça continua. Você compartilha e divulga essa mensagem para a nossa edificação. Graça e paz para todos. Bye, bye.